Olá, muito boa tarde. Eu sou Valdecir Babinski Júnior, doutorando em Design da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje, em conjunto com Virgínia Menini Carvalho e com Raquel Vilaim Machado, nossas estudantes de iniciação científica, nós vamos apresentar a definição de processos para a digitalização de figurinos, uma pesquisa aplicada. Bom, este trabalho tem como coautores também o mestrando Gleiston Barbosa Martins e nosso orientador, professor Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo. Essa é uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, o NAS Design da Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, é preciso dizer que essa pesquisa está articulada a outras duas pesquisas. Uma pesquisa de pós-doutorado da professora doutora Isabela Sierra e uma pesquisa de doutorado da professora Eliette Auxiliadora Assunção Ourives, que está fazendo um processo de digitalização também, mas de danças típicas indígenas brasileiras. Bom, vale dizer aqui também que esta pesquisa está atribuída, articulada, aí à disciplina de tópicos especiais em animação do curso superior de animação da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa disciplina em específico tem como cerne o desenvolvimento de figurinos. E esses figurinos, por sua vez, estão ligados aí às técnicas têxteis latino-americanas. Então, cada figurino que a gente desenvolve dentro dessa disciplina representa uma cultura, uma tradição, um saber manual e um certo território dentro da América Latina. Bom, para começar, para introduzir o nosso assunto, a gente vai abordar aqui os processos de digitalização. Esses processos de digitalização de acervos, eles são bastante importantes para que a gente possa salvaguardar e universalizar a informação que nós dispomos em cima da materialidade que está aí musealizada. Então, nós temos uma materialidade que pode ser acessada com internet, né, com o devido acesso irregular à internet, acessada de qualquer ponto do país. É importante dizer que esses processos para animação, eles são muito úteis na criação de trajes realistas. Na hora que nós precisamos criar um personagem, se nós já tivermos trajes prontos, e se esses trajes eles forem fidedignos à realidade, eles apresentarem aí uma grande verossimilhança, o processo de animação vai ser encurtado, vai ser mais rápido e, portanto, mais otimizado. Nós temos aí na literatura vários exemplos, vários autores e autores que trabalham com esta ideia de que quanto mais realista for esse traje para animação, melhor é, porque mais nós vamos trazer veracidade para as figuras que estão operando em tela. Então, com isso, nós conseguimos aumentar a imersão dos jogadores, se nós estivermos desenvolvendo um jogo, né, um jogo eletrônico, ou dos nossos espectadores, se for uma obra fílmica. Então, diante disso, este artigo tem como objetivo desenvolver um processo. Esse processo é um processo piloto de como funciona a digitalização desses figurinos para a criação de uma biblioteca virtual. Nós pretendemos, no futuro, disponibilizar acesso a essa biblioteca virtual para que os estudantes de animação e os profissionais da indústria audiovisual possam utilizar desses figurinos escaneados e esses figurinos sendo fidedignos às culturas que representam, nós temos então uma forma de animação muito mais com maior veracidade, né, que se distancia então dos estereótipos e estigmas que existem sobre determinadas culturas. Nesta pesquisa aqui, nós separamos ela em três fases. Então, a primeira fase é um levantamento bibliográfico, a segunda fase envolve o desenvolvimento de um processo piloto, feito pela nossa querida Virgínia, e a terceira fase é uma terceira fase de refinamento que ainda está em andamento. Bom, em termos de fundamentação teórica, a gente pode falar, podemos passar aqui, do potencial desse acervo de trajes. Esse potencial ele já tem sido visto pela indústria audiovisual há algum tempo, mas agora começa a ser visto também pelas instituições que lidam com o patrimônio cultural, seja material ou imaterial. No caso da professora Eliette, por exemplo, que está trabalhando com as danças, com patrimônio imaterial, nós vemos que a musealização não dá conta de guardar a riqueza dessas expressões artísticas. Então, portanto, se a gente puder criar estas bibliotecas e esses acervos, nós teremos fontes aí que nos mostram performances, que nos mostram esse espetáculo que é a dança ou esse espetáculo que é o próprio figurino. Nós temos algumas dificuldades no processo de escaneamento de figurino, como as nossas estudantes bem vão colocar aqui pela frente. Mas é importante dizer que essa técnica ela nos permite aí ter acesso a elementos que são muito importantes, né? E que vão, então, identificar essas culturas de uma maneira mais digna. A gente pode ver aqui na imagem que está à esquerda do nosso vídeo um processo de escaneamento 360 graus, mas de um objeto com dimensões pequenas, né? Esse processo e esse equipamento se chama um Scanner 3D Shine Scan.
É uma tecnologia bastante recente, é um processo tecnológico novo, e esse escaneamento das formas tridimensionais, ele é bastante importante para que a gente possa utilizar aí as potencialidades da tecnologia e expandir os valores da tecnocultura para uso dentro das animações, para uso dentro da própria indústria da moda, como a gente vai ver um exemplo a seguir. Então, o exemplo que a gente traz aqui é do espetáculo Abba Voyage, em que há um efeito holográfico feito a partir de peças que foram criadas para um acervo. Esse acervo foi utilizado para 20 trocas de roupa, como nós vamos ver. Então, aqui a gente pode ver que a parceria entre a Light and Magic Industrial, que é um estúdio especializado em efeitos especiais, e outras marcas de moda, como o próprio Dolce Gabbana, entre outros grandes nomes da indústria, trouxeram para a gente a possibilidade de experienciar um espetáculo em que as trocas de figurinos são constantes. Então, imaginem as potencialidades ainda inexploradas que nós temos com os processos de digitalização dos figurinos. Obrigada, Babinski. Da parte dos procedimentos metodológicos, a gente contemplou três etapas. O primeiro seria o levantamento bibliográfico, em que a gente selecionou algumas fontes por afinidade ao tema e por conveniência, sendo extraído pontos de vista que foram revisados de maneira narrativa e sistemática. Do desenvolvimento de processos piloto, a gente selecionou, primeiramente, o modelo do figurino, que ia ser realizado o escaneamento, e feito o escaneamento. Em seguida, a gente fez a limpeza da malha, a retopologia e a exportação para o arquivo final. O mesmo processo foi testado com alguns programas diferentes e algumas peças diversas. Por fim, o refinamento, em que seria o momento em que a gente faria a catalogação do modelo escaneado e o armazenamento no acervo digital. Vale ressaltar que os achados que foram tratados aqui foram de maneira qualitativa e seguiram a uma abordagem de maneira interpretativista. Da classificação metodológica, segundo o Gil, a nossa pesquisa seria enquadrada como aplicada, descritiva, qualitativa, laboratorial e bibliográfica. Nos resultados, aqui a gente teria as fotos da primeiro modelo, primeiro figurino que a gente escolheu. Desse aqui ainda não estava enquadrado dentro da parte de cultura, mas foi como um teste. Aqui na esquerda nós teríamos o figurino original e na direita o escaneado sem ser feita a limpeza da malha ainda. No meio entre eles seria o que a gente usou, que foi o CR Scan Ferrete, a câmera de escaneamento especial para isso. Na a foto a seguir, a gente tem na esquerda o modelo já limpo com o figurino escolhido. E na direita nós temos alguns rabiscos por cima para marcações na parte da costura, para poder facilitar na hora da retopologia seguir essas marcações e facilitar para a parte também de passar a textura. Aqui nós temos uma comparação entre o modelo já feito a retopologia e o modelo original do escaneamento, que a gente chama de high poly, que é com contagem de polígonos alta. A imagem na direita e o modelo em si, não seria possível utilizar ele em animação, apesar de ele poder ser usado como uma referência devido à quantidade de polígonos, um computador tem muita dificuldade de poder processar esse modelo. Por isso que se torna necessário ser feita essa retopologia do modelo. E aqui, por final, à nossa esquerda nós temos o modelo original do figurino produzido em escala, e na direita a gente tem o modelo escaneado produzido que a gente tem até o momento. Vale ressaltar que no momento da pesquisa a gente está passando por dois processos. A gente está passando tanto pela refazer a retopologia com programas de graça, porque no momento a gente está usando um programa chamado ZBrush e ele é um programa pago, então ele pode ser que não seja utilizado, possa ser utilizado mais abertamente por muitas pessoas. Então, a gente vai testar futuramente com um programa chamado Blender para ver se a gente pode fazer o processo tornar mais viável para o público. Além disso, também a gente está fazendo testes sobre como pegar essa texturização feita com escaneamento e passar para o modelo com retopologia, porque no momento a gente não está conseguindo fazer isso, então fazendo alguns testes para poder tornar um modelo viável para ser usado como referência. E com isso, a gente teve que o processo final seria a seleção do objeto, o escaneamento, a limpeza da malha, retopologia, a finalização, que contempla tanto a passar o objeto para o objeto final, o arquivo final, quanto a texturização, e por fim, a catalogação do figurino para ser colocado dentro do acervo. Obrigada, Virginia. Agora sobre a discussão, algumas fragilidades encontradas. A primeira que a gente vai pontuar vai ser a quantidade de polígonos, que pode ser um obstáculo, principalmente
a baixa capacidade de renderização dos computadores. Ou seja, quanto mais polígonos, mais vai exigir do computador para renderizar. O segundo seria a limpeza da malha, que pode gerar prejuízos para o figurino escaneado, especialmente na questão de detalhes, que pode ser perdido se o propósito for a obtenção de trajes mais realistas. E o número de pontos de malhas pode dificultar o uso dos objetos em obras animadas, que ainda possam ser usadas como referência, não podem ser empregados sem devida retopologia, de novo, pela quantidade de polígonos e pela renderização do computador. Agora, algumas potencialidades encontradas, o acervo virtual pode facilitar o acesso de animadores a referências realistas, que podem enriquecer seu processo criativo e diversificar o seu repertório, pensando num modelo na vida real. Agora, a manipulação das peças digitalizadas permite a observação de diversos ângulos e possibilita testar sua vestibilidade em diferentes corpos. E o processo torna mais ágil a prototipação do figurino para personagens animados do que a modelagem computadorizada convencional. Agora, sobre as considerações finais. Todo o processo de digitalização dos figurinos e a criação da biblioteca se mostra válido e útil para estudantes e profissionais da área, como da animação, interessados no desenvolvimento de trajes realistas. E acredita-se que o processo de alcançado pode ser replicado, aprimorado, melhorado e otimizado para ser usado em diferentes disciplinas da criação de figurinos para animação, bem como para a indústria audiovisual, instituições voltadas para a preservação do patrimônio material do país ou para pessoas interessadas de outras áreas. E agora, considerações finais, algumas limitações. A primeira vai pontuar sobre a preparação do figurino, que na hora de ser escaneado foi limitante, principalmente na hora da movimentação do tecido, que no ato do parejamento pode criar um certo volume que não existe na peça real e que na hora de ser escaneada pode aparecer no modelo 3D. E também a cor e a opacidade, a qualidade dos materiais dos tecidos também foram obstáculos na pesquisa, dependendo de alguma cor ou do material do tecido vai ser pego pela câmera. E também a pesquisa foi limitada pelo acesso à câmera de alta precisão, que para uso requer um investimento, um certo investimento financeiro em equipamentos adequados. Nesse sentido, destaca-se no trabalho foi empregado o sistema CR-Scan Ferret. E a criação do banco de dados virtual com acervo de imagens e vídeos nos modelos escaneados também representa uma limitação para a pesquisa. E algumas considerações finais também da parte de sugestões, que a gente sugere que para o futuro, para futuros estudos, o figurino que seja composto de diferentes peças do vestuário que cada parte seja escaneada separadamente, para pegar mais detalhes. E que o uso de câmeras de alta qualidade que podem ajudar a preservar a capacidade de materiais têxteis. E se houver a possibilidade, que pode-se escanear os trajes vestidos em corpos reais ao invés de usar, por exemplo, em manequins. E com isso estima-se que poderia ser escaneado o acervo de trajes indumentários dos museus de moda de todo o país e que isso pode ser possível. E agora, na parte de agradecimentos, a gente agradece ao programa de pós-graduação de design, na pós-design, à Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, o Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, na Design, no qual foi possível fazer essa pesquisa, a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, e a professora doutora Mônica Stein, orientadora do curso de animação, a professora doutora Eliette Auxiliadora Assunção Urives e a professora doutora Isabela de Souza Sierra, que elas estiveram disponíveis para dúvidas e ajudaram e apoiaram muito esse projeto. E as referências bibliográficas, elas podem ser checadas na íntegra quando for o artigo estiver completo em dezembro. E agora, aqui nossos contatos, a gente está disponível para se precisar de dúvida, na questão de dúvidas e na questão de discussão. E eu também agradeço a organização do evento por permitir que a gente pudesse fazer e apresentar de forma remota a nossa pesquisa. E muito obrigada a todos pelo tempo e disponibilidade da nossa apresentação.